Quando o Tite chega, a expectativa era de... Pode deixar. A expectativa era de uma classificação de Libertadores, até pela pontuação do que o Jorge Sampaoli deixou. Uma desgraça, uma terra sem lei, né, no Flamengo. O que pensar do Flamengo hoje, com 63 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Palmeiras, mas também enfrenta o Galo, né? Aí a gente já coloca como comentarista, que para quem a gente fala, não, mas é muito mais difícil enfrentar o Galo, não sei o quê. Mas o que o Flamengo fez com o Tite até agora é uma coisa, assim, importante. E já conseguiu a classificação com uma Lívia Nepomuceno, já disse anteriormente. O que você pensa do Flamengo e com o Tite, que ele conseguiu... Acho que o Gabigol nem entrou hoje. Não. Nem entrou. No último jogo também não. Ou entrou 5 minutos, eu não me lembro. No último jogo ele entrou no final. No final, não foi? Aí teve um jogo que entrou e teve um jogo que ele entrou e foi expulso ainda. Então, o Gabigol tá fora do Flamengo com o Tite e com essa comissão técnica. O que você pensa do Flamengo? O que você viu? O que você pode falar do Tite em relação a isso? Porque o Tite é um baita treinador, né? Eu acho que o Tite organizou esse vestiário, vamos chamar assim, né? Que é o que o atleta gosta, né? Dos treinadores que passaram, né, no Flamengo, eu acho que houve muita preocupação em quem joga. O Gabigol é difícil, acho que, de você, né, trabalhar com um atleta que quer jogar e se tendo um Pedro, né, no banco. Para mim, o Pedro é um dos melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro. Pensa, né? Igual. Do posicionamento dele dentro do campo. Brincadeira que os caras jogam. Né? O cara que pensa, você vê o tempo todo ele procurando o gol, né, para finalizar, ou senão ele deixa o companheiro sempre mais próximo para fazer o gol, né? E o Flamengo tem um elenco muito forte. Muito, né? Forte. Eu acho que desestruturou um pouco no meio da competição desse brasileiro, mas... Sabe quantos gols o Pedro tem? Desculpa, 34 gols da temporada e acho que ficou metade na reserva. Não, e os gols dele são brincadeira. Gols técnico, né? Você Verdade. vê o cara bem posicionado para finalizar. Procura sempre a área, né? Eu vejo assim, o Flamengo tem aí eu acho que uma parada mais difícil agora do próximo... Atlético, Cuiabá e São Paulo. Então, é isso que eu falei. O Palmeiras enfrentando a América... Né? Aí já ganha, vai para 66. E aí o que acontecer com o Flamengo e Atlético, aí já é outra história, porque depois o Palmeiras pega o Fluminense, né? Então, essa é a sequência. Eu não arrisco falar quem vai ser campeão, mas eu acho que o Flamengo nessa rodada vai estar com uma preocupação a mais, né? Lívia? Ô, Neto, desde o momento que o Flamengo anuncia o Tite, eu falo que o Tite está assumindo o Flamengo nessa temporada para limpar todas as lambanças feitas pela diretoria, pelo Landim, Marcos Braz, Vitor Pereira, Sampaoli. O Tite encontra a terra arrasada de norte a sul, de leste a oeste. Ele chega para fazer um diagnóstico do paciente. Olha, vamos precisar de um lateral, vamos precisar de um meio de campo, vamos precisar não sei o quê, para construir um time já, identificar as principais deficiências do Flamengo esse ano, para começar mais forte. Ele começa a detectar as deficiências e armar o time no Campeonato Brasileiro ainda, que é muito mais disputado que um Campeonato Carioca. Então, ele já começa 2024 com o time mais preparado. Então, cria uma expectativa enorme em cima do Flamengo para 2024. Parece ser 300 milhões de investimento, né? O Landim não vai querer sair, deixar o seu último ano como presidente com essa imagem ridícula que o Flamengo teve em 2023. Então, o Tite chega, estava a 11 pontos de distância do líder, agora tem a mesma pontuação. São 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E agora está conseguindo fazer, por exemplo, a Arrascaeta jogar 90 minutos. O Flamengo vem de 2 jogos que consegue apresentar um bom futebol em 90 minutos, mesmo o América tendo começado melhor essa partida. Acho que o Flamengo hoje, Neto, está muito no lucro. Pela temporada pífia que fez. Foi ridícula a temporada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, cada jogo era um time, ou seja, ele não deixa nada para o Tite. E ainda assim, chegar no final do ano, tendo essa possibilidade de sonhar com o Campeonato Brasileiro... Já está na Libertadores, já está na Libertadores. O Flamengo está muito no lucro. E o que o Tite conseguir agora é pensando para 2024. Isso já anima mais o seu torcedor para a próxima temporada, porque o Flamengo esse ano, tudo que disputou, o Flamengo conseguiu perder tudo. E dá uma esperança para o seu torcedor. Não é só o Flamengo, hein?
O meu Corinthians. Ah, mas vou te falar, né? E de acordo com o presidente, ainda é presidente, né? Muda quase nada ali a gestão do Corinthians, Flamengo e Palmeiras, só os títulos. Só os títulos. Tem que torcer pro seu Corinthians disputado a Série A ainda. Né? Verdade, corre muito torcer, risco. Porque depois do balaio, era o jogo para respirar tranquilo, o Corinthians e tomou um balaio do Bahia. Mas é isso, acho que o Flamengo está no lucro. O vestiário, o Zé te falou sobre o vestiário, foi tudo que o Flamengo não teve nesse ano. Aí vocês falam assim, por exemplo, pegar o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um personagem difícil. E Vitor Pereira é fácil? E São Paulo era fácil? Aí você junta o ego desses técnicos com o do Gabigol, que é um grande ídolo do time. E aí muita gente questionou, agora o Tite com o Gabigol, depois do que ele falou em cima do trio. Não o Tite jogar. Teve que lidar com o Neymar. Mas em eu cima acho que disso, é pior ainda. Quem estava aparecendo, desculpa te Imagina. interromper, mas em cima, nesse período, quem aparecia mais eram os dirigentes. Todos. Landim brigando, né? Aquela Marcos confusão. Braz, O Landim até pouco, né? O Landim chegou, foge. você vê, o Tite chegou. Acabou tudo. Você vê falar do time. Né? Do time, O Marcos do Braz, que está Zé, acontecendo, uma coisa do eu sempre coloquei o Marcos Braz na minha crítica, mas com todo o problema que ele causava no Flamengo, ele ainda colocava a cara. Para falar besteira ou não, para assumir o erro ou não, o Marcos Braz ainda colocava a cara. O Landim, poucas vezes, sentou onde deveria estar ali como presidente para falar, olha, erramos, falhamos no planejamento. Eu nunca esqueço, o Flamengo perdeu, foi eliminado acho que da Libertadores, e os jogadores no aeroporto, tentando sair do aeroporto para entrar no ônibus, correram, tentaram se proteger, porque a torcida estava ali protestando. O Landim, na hora que viu a confusão, a cena patética, ele volta para se esconder dentro do aeroporto. Isso ali é a imagem do que foi a temporada do Flamengo, que eu repito, está no lucro e ainda assim você vê o seu torcedor no Maracanã lotado, hoje em BH lotado, porque a torcida faz a parte dela. É torcer. O Flamengo, por muito, não fez a parte dele na temporada, mas está com essa possibilidade. Ainda acho que o Palmeiras é mais favorito. Navarro. Cara, eu acho que o Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. E ele Mas sempre ganha do Atlético, né? Porque os caras quebram o Atlético na arbitragem. Desde antes de Cristo, o que o Flamengo faz com o Atlético Mineiro... hipocrisia, Neto. Me hipocrisia ajuda do a quê? te ajudar, O quê? amigo. Eu não entendi. Me ajuda a te ajudar. Não, eu não preciso de ajuda. Qual é seu time? Eu não estou falando do meu time. Não, eu tô só falando... para falar seu time, você falou de arbitragem. Não, é que eu sou ídolo do Corinthians, não é só meu time. Eu estou dizendo que o Flamengo sempre fez mal pro Atlético na arbitragem. Agora, se fizer de novo, vai ter que parar o campeonato. A torcida do Flamengo tá chamando, inclusive, de Inferno 2.0. O quê? Inferno 2.0. O que é isso? Porque teve um confronto pela Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, se eu não me engano, ano de passado. 2022, do ano Que passado. aconteceu? O Dorival perde o jogo de ida por 2-1, finalzinho tem o gol do Lázaro que deixa o Flamengo vivo. Isso, e na isso. volta E o Gabigol diz que no Maracanã vai ser um inferno. Vai ser um inferno, enfim. E aí a torcida E o que do vai Flamengo... acontecer? Aí o Flamengo ganhou, O Flamengo se classificou. ganhou, eliminou o Atlético Mineiro e a torcida do Flamengo, então vai ter esse peso nesse jogo. Só que tem uma vantagem do Flamengo que é justamente ser franco atirador e fazer o dele, que é Mas muito nem vai ter provável. Aragão nem Reit, hein? Que sabe quem apita o jogo? É o quê? Mas se for o Braulio é a mesma coisa. E eu queria ressaltar um ponto muito positivo Qual do seria o trabalho do ponto? Tite. Everton Cebolinha. O que Cara, tem? eu Com o Tite ele jogou muito. Eu sempre fui muito fã do Everton Cebolinha. Por quê? Você gosta de cebola? Hã? Você gosta de cebola? Adoro cebola. Eu não gosto de cortar a cebola. Não, mas você tira aquele negocinho, não tem problema nenhum. Você tem uma técnica Então você boa. não pode... Se a Band quiser que você faça o Masterchef, você não pode fazer então, porque você não sabe. Não, posso fazer. Tá bom. Posso. Eu tenho uma técnica boa para descascar aquela parte da cebola e de alho também. Que é coloca a cebola dentro de um pote e sacode o pote. A cebola vem toda descascada. É verdade. Nossa, você é um monstro. E sobre o jogo da... Não, Voltando pra você. Voltando ao inferno. Voltando ao Everton, pequeno Cebola, eu sempre fui muito fã desse jogador. E a torcida do Flamengo, claro, ele teve uma dificuldade ali de adaptação e a torcida do Flamengo logo pegou o bode dele. Ficou, enfim, implicando, porque, Mas claro, ele foi também não importante tava... pro Tite na Copa América. Ele foi, Cara, quando o Tite colocou ele... muito grande, né? Quando o Tite colocou ele grande. contra a Bolívia, ele foi artilheiro da Copa América. Ele foi importantíssimo pro Tite. Tanto é que ele muda até o Bruno Henrique. Então, mas é que tem uma questão tática também, não, né? mas ele não, Mas quando tira. o Tite chega, o Cebolinha ele não, já vinha ele não tira o mostrando Everton boas. Ribeiro do lado esquerdo. Pode ser quem quiser.
é o Everton, o Everton Cebolinha do lado esquerdo. Mas tanto ele como o Luiz Araújo dão ao Tite, né? O Cebolinha também ganha a titularidade com o Tite depois da expulsão do Bruno Henrique contra... Ele se machuca, ele tem uma expulsão, ele fica fora e o Cebolinha não sai mais. Mas a escalação dos dois pelo lado, que são jogadores mais jovens e mais leves, dá ao Tite a possibilidade de ter dois laterais que não podem fazer aquilo que o Vitor Pereira queria, nem o que o Sampaoli queria. Então eles vão e voltam 1000 vezes. O Cebolinha com o quarteto tinha que emular o Bruno Henrique. O Cebolinha jogando só com dois, ou Arrascaeta e Pedro, ou eventualmente Everton Ribeiro e mais um, ele faz outra coisa. Mas com os dois caras, o Pedro joga muito. Ele joga muito. Agora, ela chega toda hora pro cara, o Tite vai perder para o jogo de quarta-feira, que é essa final pro Flamengo, né? Porque joga antes do Palmeiras e precisa vencer. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo na temporada, que é o Pulgar. É o único volante do Flamengo, ele possibilita que os outros jogadores tenham um outro tipo de função em campo, ele corre por 2 ou 3, ele deixa o Arrascaeta lá na frente não ter que marcar ninguém. E ele tomou hoje o 3º amarelo. Depois do Flamengo fazer 2-0, então era até uma possibilidade de ter tirado ele antes. Ele toma o cartão e ele tá fora do jogo contra o Galo. Só um detalhe, o Cebolinha já vinha fazendo boas atuações, com o Tite ganha a titularidade. E quando você fala da decepção, é porque ele chega no momento que o Flamengo perde o BH. Que é o cara aberto, de velocidade, e era tudo que o Cebolinha entregava no Grêmio, né? Mesmo ele saindo do Grêmio já numa fase tão boa assim, era tudo que ele entregava. Então ele não conseguiu preencher essa lacuna, por isso do bode da torcida, como você citou. E quando o jogador como o Cebolinha, Zete, tem uma sequência de jogos, é o que o Tite deu para ele, não foi? Uhum. E aí o jogador tem confiança, né? Confiança. E aqui nós estamos discutindo, você vê, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro... Gabigol, que nem tá jogando, né? Everton Desde Ribeiro, setembro ele não joga, 90 minutos. Nossa, o Gabigol. Que era o craque do time. O que o Tite fez? Pegou 2 caras e o Pedro arrebentou. E hoje na coletiva o Tite quis dar todo o mérito pro Cebolinha, né? Porque todo mundo falando sobre a fase do Cebolinha, ele falou, não, ele está trabalhando para isso, não é mérito do técnico. E ele fez um gol.